Quando eu fiz a enquete no blog As Nostalgia, perguntando qual loira era a mais legal do mundo dos games, a vencedora foi a Kemi. Mas existem outras loiras bem interessantes naquela enquete, e lógico que aos poucos eu vou contar a história de cada uma delas por aqui. E a escolhida de hoje foi a Mary Ryan. Você deve estar perguntando, quem? What the fuck? E se não sabe de quem eu estou falando, Mary Ryan é mais conhecida como Blue Mary. E hoje, a história é uma homenagem para ela. E já sabem, né? Nada de fapar durante esse vídeo. Principalmente vocês que pediram ela por aqui, safadinhos. E se você curte essa personagem, já peço que deixe um like aí no vídeo e compartilhe para fazer essa bagaça aqui bombar. E se é novo por aqui, inscreva-se, pois vamos começar a história de Blue Mary, a loira seduzente do Fatal Fury. E um agradecimento especial para o J Santana, lá do Estaca Zero. E ele está sendo o editor oficial desse vídeo aqui. Então sem mais delongas, bora começar. Primeiramente, vou falar alguns dados pessoais da Blue Mary e também um pouco sobre sua família. Blue Mary nasceu oficialmente em 4 de fevereiro de 1973 nos Estados Unidos. Sua primeira aparição nos games foi Fatal Fury 3, onde ela teria 22 anos. Não temos informações sobre quem é sua mãe, mas sabemos que o seu pai está morto. Blue Mary tem algum tipo de parentesco com Kevin Ryan, que é um dos personagens de Fatal Fury Garou Mark the Wolves. Provavelmente eles são primos, né? E os manjadores vão saber que prima pode, né? Sexo. Ela é neta de Tatsumi Suo, do qual também não tenho muitas informações. Somente que ele era um grande amigo de Toji Sakata, que é um tiozinho que está presente no jogo Fatal Fury Wild Ambition. Eu sempre achei que ele fosse o próprio avô da Blue Mary, mas pelo jeito não tem nada a ver. Ou tem, né? Vai saber. Blue Mary tem um cachorro chamado Antônio, mas o apelido dele é Anton. E para finalizar a parte familiar dessa delícia, vale lembrar que ela tem um namorado chamado Butch, ou pelo menos tinha, né? Pois o mesmo foi assassinado. E já já eu conto como é que foi isso aí. Blue Mary é uma detetive e é especialista em Sambo, que é uma arte marcial baseada em agarrões. Ela segue os passos de seus familiares, pois ela foi criada numa família de policiais. Então, meu amigo, nem se meta besta com essa mulher. Mary se mostrou muito habilidosa e logo já estava atuando como detetive em diversas missões em Soul Town. E foi nessas missões que ela conheceu o Butch, que acabou virando seu parceiro. Os dois faziam uma ótima dupla e conseguiram prender diversos criminosos. E por estarem sempre juntos, acabaram desenvolvendo um forte sentimento um pelo outro. Porém, um dia, Butch foi enviado para uma missão e nunca mais voltou. E foi supostamente dado como morto. E isso devastou a Blue Mary. Porém, existe uma outra versão para essa história, onde diz que Butch foi assassinado por terroristas, junto com o pai da Blue Mary. Mas eu não sei dizer ao certo qual dessas versões é a verdadeira. Quem manjar, comenta aí. Obviamente, Blue Mary ficou muito triste com a morte do seu pai e de seu namorado, pois na cabeça dela, ela tem culpa por não conseguir defender as pessoas que ela amava, e por isso, ela se tornou uma pessoa muito fria. Para conter suas mágoas, ela sempre leva consigo a jaqueta que Butch deu de presente para ela, que acabou virando uma das suas marcas registradas. Após isso, Mary começou a vagar pelo mundo, pegando todo tipo de trabalho que surgia, mas na real, ela queria vingar o seu amado. Até que ela foi designada a investigar o psicopata insano Ryuji Yamazaki. E teve informações que o mesmo tinha um dos pergaminhos da imortalidade. E logo ela descobre que Yamazaki não está sozinho nessa jogada. E percebe que era muito arriscado prosseguir nesse caso sem a ajuda de alguém. E foi aí que ela conheceu Terry Bogard. Terry ajudou Mary nesse caso, até descobrirem que Gizzy também estava atrás dos pergaminhos. Mary se encarregou de lutar contra Yamazaki e Terry contra Gizzy. É claro que nessa aqui, os mocinhos vencem. Porém, eles não conseguiram impedir que Yamazaki e Gizzy escapassem. Yamazaki acabou desaparecendo num descuido da Blue Mary. E o Gizzy fugiu com os pergaminhos. Infelizmente, o caso não terminou como Blue Mary queria. Mas não foi tão ruim, pois ali ela conheceu o Terry, que se mostrou uma boa pessoa, e ela acabou despertando algum tipo de sentimento por ele desde então. A história de Blue Mary continua em Fatal Fury Hellbolt, onde Gizzy organizou o torneio, já que o mesmo se considerava o mais forte do mundo, e queria provar isso para todos. Terry o derrota novamente, e no final de Blue Mary, vemos ela em sua moto, e logo em seguida, ela continua lutando contra o crime, e na noite, ela aparece só curtindo uns drinks. Em Hellbolt Fatal Fury 2, o jogo não tem história, e eu não gostei muito da arte da Blue Mary nessa versão, porém jogar com ela é muito bacana,
Em seu final, ela aparece toda boazuda tomando um sol na praia. E depois o Terry aparece lá todo bombadão para acompanhar. E finaliza com uma cena bem engraçada, onde a Bloody Mary aparece com a marca do óculos escuro no rosto. Mas com tanta coisa boa pra olhar, quem tá ligando pra essa marca aí? Após a saga Fatal Fury, Bloody Mary apareceu em The King of Fighters 97, com um time um tanto inusitado. Junto dela está o Billy Kane e o Ryuji Yamazaki. Na verdade, ela se juntou a eles apenas para investigar e ficar de olho no Yamazaki. Isso fazia parte de uma missão secreta da polícia de Soul Town. Mas no fim ela fracassou novamente, pois logo depois de derrotarem Orochi, Yamazaki fugiu e ela perdeu o contato com Billy Kane. Após a saga Orochi, ela foi avisada por Terry Bogard que havia um outro grupo que estava tendo algumas ações suspeitas em Soul Town. Esse grupo era os Nests. E em 1999, ela se juntou com a King, a Xiang Fei e a Kasumi para investigar as coisas mais de perto. Porém, mais uma vez, o plano não saiu como esperado. Mas pelo menos, elas se reuniram para um almoço, né? Mas a Xiang Fei comeu demais. E como elas não tinham dinheiro suficiente para pagar a conta, elas acabaram lavando os pratos do restaurante. E eu achei bem legal a cara delas nessa parte aí, ó. No The King of Fighters 2000, Bloody Mary faz parte do time do Fatal Fury. Ela continua focada nas investigações sobre os Nests. E aqui, as coisas foram um pouco melhores em relação aos anos anteriores, onde ela se encontra com Terry, que ainda estava no rastro dos Nests, e vão juntos investigar, pois eles estão no rastro de boas informações, e de um jeito que fez parecer que eles realmente se gostam. O final do The King of Fighters 2000 já deixou todo mundo com a pulga atrás na orelha se o Terry pega ou não a Bloody Mary. Em 2001, finalmente os Nests foram derrotados. E o final do time do Fatal Fury é totalmente focado na Bloody Mary, onde ela aparece bem provocante, só de calcinha e se arrumando para sair. Após ela caprichar no visual, ela se encontra com Terry. E eu sei, você sabe, todo mundo sabe o que eles foram fazer, não é mesmo? Em 2003, ela entra no torneio com a Mai e com a King para investigar os movimentos do povo do passado. Ao final do torneio, ela informa para suas amigas o seu desligamento da equipe, pois ela alega que tinha que seguir a sua vida de detetive. No The King of Fighters 11, Bloody Mary se junta com Vanessa e Ramon para continuar a sua investigação. Lá, ela também trabalha em parceria com os mercenários do time Hikaru Warriors. Daí pra frente, a Bloody Mary não tem mais história, mas ainda temos muitas informações curiosas sobre ela, como por exemplo, que seu visual foi totalmente inspirado na Android número 18 de Dragon Ball Z. Vai dizer que você nunca tinha reparado na semelhança. A dubladora oficial de Bloody Mary é Harune Ikoma. Bloody Mary aparece no stage do Japão do The King of Fighters 95. Já no The King of Fighters 96, ela aparece no stage do time do Fatal Fury. E é bem comum encontrar ela nos finais de outros personagens. E ela sempre aparece tomando um drink no Pão Pão Café, que é o seu boteco favorito. O nome Bloody Mary vem de um coquetel, que é uma bebida bem misteriosa. Do ponto de vista de quem está bebendo, o drink tem um fundo azul claro, mas por outro ângulo, parece ser transparente. Esse apelido foi dado a ela pelo seu namorado, ou ex-namorado, ou falecido Butch. Uma das razões por qual Bloody Mary se tornou tão popular é atribuída pela sua beleza, e ainda ser um dos personagens mais completos e rude da série, além de ser o interesse amoroso de Terry Bogard. Eles nunca tiveram um romance confirmado, mas aposto que todos estão na torcida para que isso aconteça, porque eu queria ver o Terry dando uns pega nela. Existiu uma enquete de popularidade dos personagens da SNK no site da Neo Geo Freak, e a Bloody Mary foi votada como o 15º favorito da galera. Bloody Mary realiza uma pequena aparição no Fatal Fury 2, o desafio de Krause, aquele OVA lá que eu já até falei dele em outros vídeos aqui. Lá, ela aparece no bar, onde o Terry tem uma luta com o boxeador Axel Hawk. A curiosidade maior sobre isso é que esse OVA é de 1993, e a primeira aparição de Bloody Mary nos jogos foi no Fatal Fury 3, que é de 1995. Na época que The King of Fighters 97 estava sendo produzido, a SNK realizou uma enquete de popularidade com os fãs japoneses, para saber quais os 3 personagens favoritos da galera. Os 3 mais votados ganhariam a chance de entregar um time especial dessa edição. Bloody Mary foi a mais votada juntamente com Billy Kane e Ryuji Yamazaki, por isso que eles fizeram esse time inusitado aí no KOF 97. No The King of Fighters
Máximo Impact Regulation, a Blue Mary tem um traje alternativo que é bastante provocante. Podemos dizer que ela ficou até no mesmo nível da Mai Shiranui e da Angel. E eu achei isso uma delícia. Sem sombra de dúvidas, Blue Mary é uma ótima personagem, e não é para menos. Afinal, antes dela entrar no Fatal Fury, a mulher que dominava por lá era a Mai. Então a Mary teve que ser desenvolvida de uma forma primorosa para fazer frente à ninja do clã Shiranui. Eu sempre gostei muito da Mary. Eu só tive um problema que nunca me adaptei do jeito de jogar com ela, e já cansei de tomar surra dos viciados que apelavam com essa delícia aí. Comentem aí o que acham dessa personagem, em qual jogo vocês mais utilizavam essa belezoca. Fiquem à vontade de fazer pedido de novos personagens e confiram outras histórias que já contamos por aqui. Agradeço o J Santana do Estaca Zero por ter editado esse vídeo e recomendo que vocês conheçam o trabalho deles. O link vai estar aí na descrição. É isso aí, cambada. Eu sou Dom Ronitu e até a próxima. É nostalgia.